paz, olá responsáveis, olá queridos alunos. Quero desde já desejar a todos vocês, alunos da primeira série, boas-vindas, a essa nova fase da vida acadêmica de vocês, e desde já agradecer a Deus, pelas nossas vidas, por estarmos aqui. Sim, nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente da que nós estávamos acostumados a viver, mudou por completamente essa situação que nós estamos vivendo. Essa situação da pandemia mudou por completamente o nosso modo de se relacionar, o nosso modo de se locomover, o nosso modo de se comunicar, e isso afetou também a nós na sala de aula. Mas nós temos que manter a esperança, temos que acreditar de que logo, crendo em Deus, nós já estaremos passando por essa situação, estaremos passando por essa adversidade e, se Deus permitir, muito em breve estaremos juntos, convivendo no nosso convívio escolar, na nossa interação presencial, vamos dizer assim. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, vamos nos adaptando, a essa realidade, a realidade digital que nós estamos aí vivendo e compartilhando diariamente. Desde já, novamente quero dizer a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo William, eu sou professor das disciplinas de Geografia e de História no ensino médio. Nós vamos, nesse primeiro momento, fazer uma abordagem inicial, recapitulando tudo aquilo que nós já vimos. O ensino médio ele vai servir como uma espécie de revisão de conteúdos que já foram vistos anteriormente. Nós vamos tratar nessa primeira fase, na primeira série, das origens, de como que surgiu a ciência história, vamos dizer assim, que a história é uma ciência, ela trata de assuntos passados, da relevância desses assuntos e quais são os impactos desses assuntos nos nossos dias de hoje. Nós vamos ver as origens, o que trata a história de fato, qual é o papel do profissional que trabalha nessa área, que é o historiador. Nós vamos ver como que se dá o estudo da cronologia do tempo, entre outras coisas. Desde já, eu quero me colocar aqui à disposição de cada um de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, então, não somente nessa aula, mas também nas demais que virão, eu estarei à disposição para ajudá-los, no grupo da escola, entre outros locais. E nesse primeiro momento nós vamos fazer uma recapitulação, uma abordagem introdutória ao assunto que vocês vão estudar ao longo desse bimestre e ao longo desse ano, ok? Sejam muito bem-vindos, espero que possamos ter juntos um ano produtivo, um ano proveitoso, e vamos dar início ao nosso primeiro conteúdo, uma revisão, uma abordagem do que nós vamos tratar nessa disciplina de História na primeira série, tudo bem? Nessa primeira abordagem, logo de cara, sempre vem essa pergunta, vocês com certeza também já se fizeram essa pergunta, mas por que eu preciso estudar História? Para que vai me servir estudar História? Por que eu tenho que conhecer fatos que aconteceram há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás? O que isso vai influenciar na minha vida? Essa é a pergunta que logo quando a gente começa, quando a gente vai falar, a nossa aula de história, vamos dizer assim, é a pergunta que se faz logo de cara. Mas professor, por que eu tenho que estudar essa disciplina? Porque, gente, basicamente, se nós não conhecemos o nosso passado, nós acabamos tendo sério risco de cometer coisas que aconteceram anteriormente. A história, ela nos mostra como que a civilização humana ela acabou se desenvolvendo. Os principais avanços, as principais conquistas e também as principais, vamos dizer, situações negativas que já aconteceram ao longo da história. E justamente por nós entendermos e compreendermos tudo isso, que nós vamos estar cada vez mais atentos e vigilantes para que momentos ruins, por exemplo, que ocorreram ao longo da nossa história, não se repitam nos dias que nós vivemos.
né? Há uma frase que fala que o povo que não conhece seu passado corre o sério risco de repetir os mesmos erros no futuro. E a história, ela entra nesse campo justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, ok? Essa é uma das muitas, vamos dizer, justificativas para se estudar a história. Mas vamos dizer que é a justificativa mais eficaz, né? Você compreender o que aconteceu lá atrás vai lhe ajudar muito a entender o porquê que as coisas estão agora e o que pode ser feito para que as coisas melhorem ou que certas coisas de lá de trás que aconteceram não venham voltar a acontecer mais adiante, né? Basicamente isso, um dos porquês de estudar a história, né? Vamos então aqui novamente sobre essa temática de que há várias formas de se estudar e de compreender, né, essa situação. Mas quer dizer que eu só estudo história apenas quando eu leio um livro, quando eu vejo um documentário no History ou no NetGeo ou em qualquer outro no YouTube, né? Quando eu vejo um documentário do Castanhari lá no Nostalgia, por exemplo, é só assim que eu estudo história? Não. Existem várias maneiras de se estudar a história, de se compreender a história. A história, nós temos vários elementos de importância, vamos dizer assim. Existem elementos que são importantes para a história mundial, vamos dizer. Por exemplo, a queda do Muro de Berlim é um evento histórico importante, não apenas ali para a Alemanha, mas para o mundo inteiro, porque representou o fim de uma era, não é mesmo? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, compreendeu por que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, né? Quais são as influências da Segunda Guerra Mundial nos dias de hoje? Ainda existem influências da Segunda Guerra Mundial nos dias de hoje? Né? A história vai ajudar isso. Mas nós mesmos, vamos dizer assim, nós mesmos temos o nosso próprio acervo de história, vamos dizer assim. Nós mesmos, por mais que você veja, pessoa, mas não tem tanta importância, mas sim, para sua família, para os seus parentes, alguma coisa que aconteceu com eles, ou até mesmo para você, tem importância, é um fato histórico para você, mas ainda assim é um fato histórico. Por exemplo, eu nasci em 93, no dia de 93, 24 de junho de 93. Isso é um fato histórico. Para o mundo, talvez não, mas para mim porque eu nasci, a minha família, entendeu? Nós comemoramos essa data. Algum evento que aconteceu com você pode ser considerado um fato histórico para você, entendeu? Para o mundo talvez não possa ter tanta relevância, mas para você é algo importante, porque você vai se lembrar. Você vai se lembrar do que aconteceu com você quando você estava na sexta série. Você pode até se lembrar do que possa vir a acontecer com você no ensino médio, alguma coisa tão bacana, outra coisa nem tão legal assim, entendeu? Nós vivemos a história. Essa é uma das outras afirmativas. Nós vivemos a história. Alguns momentos, alguns movimentos são importantes do ponto de vista mundial e afetam a gente, mas outros movimentos não são tão importantes assim. Mas, querendo ou não, são importantes para nós, porque nós vivemos. Entende? E assim, o que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, a questão da pandemia, do coronavírus, né? Não é a primeira vez que a civilização humana enfrenta uma pandemia nessa escala, né? Uma doença que atinge uma escala global, né? Nós já tivemos vários episódios de pandemias, né? Do mesmo nível até piores, vamos dizer assim, que o novo coronavírus, né? O exemplo mais clássico disso, vocês já devem ter visto no ensino fundamental de vocês, foi a peste negra. A peste negra matou, vamos dizer que 2/3 da população europeia. Uma doença, né? Não tão longe assim, no século passado, nós tivemos a epidemia da gripe espanhola, né? Que também matou bastante pessoas, muita gente foi morta, né? Uma curiosidade sobre a epidemia da gripe espanhola, sobre a pandemia, vamos dizer assim, da gripe espanhola, foi que o presidente do Brasil, que iria ser empossado na época, ele foi vítima da doença, morreu disso, entende? Ou seja, hoje nós estamos vivendo algo que, sei lá, se por um acaso ainda houver alguma pessoa que viveu na época da gripe espanhola, ela já deve ter vivenciado, né? Só que não tinha tanta notoriedade como tem hoje. Por quê? Hoje, vamos dizer que o fazer história, o estudar história, o viver a história, está muito mais intenso, graças ao acesso a conhecimentos que nós temos,
né? O acesso à informação que nós temos no dia de hoje, graças ao avanço tecnológico, né? Por exemplo, acontecimentos marcantes, vamos dizer assim, não eram noticiados de uma forma instantânea há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, né? Hoje não, hoje se acontece algo marcante na China, por exemplo, né, como aconteceu ano passado, tudo começou, essa questão da pandemia começou lá na China, em Wuhan, né? Assim que já houve o primeiro caso de surto, depois a transmissão para outras regiões, o mundo inteiro já sabia, o mundo inteiro já estava alerta em relação a isso, né? Ou seja, as formas de nós compreendermos a história, elas são muito diferenciadas, né? E mais importante ainda, nós sempre vamos viver a história, sempre vamos viver, entende? Nossos avós, por exemplo, avós, bisavós, viveram na época da gripe espanhola, né? Hoje, nós estamos vivendo a época do coronavírus. Daqui a algum tempo, isso vai estar no livro de história, né? Você vai poder falar, sei lá, se você quiser ter filhos, você vai falar para os seus filhos, para os seus netos, olha, eu vivi na época do coronavírus. Eu vivi e eu vi as pessoas usarem máscaras, as pessoas não poderem sair para os seus afazeres porque corriam o risco de contrair uma doença que matou muita gente. Vocês estão vivendo a história, nós estamos vivendo a história. É por isso que é importante se estudar isso, né? Porque nós estamos vivendo essa situação, nós estamos sabendo como lidar aos poucos, nós estamos tentando saber como lidar com esse tipo de doença, para que por um acaso, se venha outra do mesmo estilo, nós já, não, a gente fez isso aqui na época do coronavírus, quem sabe com isso daqui, talvez os impactos sejam menores, porque naquela época nós não sabíamos, hoje nós já sabemos como lidar, entende? Esse é um dos motivos importantes para se estudar história, né? Ou seja, se alguém perguntar para vocês, mas por que eu tenho que estudar história? Por que tu tem que estudar história? Aí tu fala, porque eu preciso compreender, para eu compreender o que eu vivo hoje, eu tenho que compreender o que aconteceu lá atrás. Se tem alguma influência no que eu vivo hoje. E como que aquilo que aconteceu lá atrás pode influenciar até o meu amanhã. Esse é o motivo principal para você poder estudar história. Beleza? E aí, se nós observarmos bem, se nós observarmos aqui, além dessa questão do motivo de por que estudar história, nós vamos ver a origem, como que se originou a história em si, né? A história, o termo história, ele tem origem greco-romana, né? Na mitologia grega, ela, vamos dizer que surge com o advento da musa Clio, né? Haviam lá as musas. A musa Clio era a musa que representava o senso de investigar, o senso de conhecer, né? Tanto que por muito tempo, vamos dizer que estudar fatos passados, investigar fatos passados, era algo que era muito importante, vamos dizer assim, né? Se você falava de história, você estava investigando alguma coisa na época da Grécia Antiga, né? Tanto que o pai da história, considerado o pai da história, da ciência histórica, é Heródoto de Halicarnasso. Heródoto, a vida dele foi investigar, ele fez vários volumes de história, de investigações que ele fez em outras civilizações. Ele viajou por várias partes do mundo conhecido, então, né? E isso ajudou ele a compreender como que as civilizações se comportavam, quais as influências, por exemplo, de mitos e crenças passadas para essas civilizações, para ele poder fazer uma comparação e compreender que quase todas as civilizações, elas tinham uma origem comum, elas tinham elos comuns que mostravam como que a origem pode ser parecida de uma para outra, né? Esse senso de investigação que o Heródoto ele vai demonstrar é o que vai caracterizar a ciência histórica hoje, né? O historiador, que é o cara que trabalha na área de história, ele é um investigador. Para ele chegar a falar de um evento, por exemplo, vamos pegar de novo a questão da pandemia. Quando forem estudar daqui a 20, 30 anos, né, sobre o ano de 2020, o ano de 2021, sobre a pandemia do novo coronavírus, os historiadores eles vão ter que pegar todas as fontes possíveis para poder fazer um relato
não tão, vamos dizer, muito próximo da realidade. Alguns historiadores, vamos dizer, eles vão ter mais fidelidade ao dizer aquilo porque viveram, né? Por exemplo, é muito complicado você fazer uma história 100% fiel à realidade, por exemplo, da origem de Manaus, né? Manaus surgiu em 1669. Não existem muitos documentos, né, que são daquela época. Não existem tantos documentos assim, até porque já se passaram mais de 300 anos. Já temos 361 anos que Manaus existe, né? Mas agora, por exemplo, sobre o novo coronavírus, os documentos estão aí evidentes. Daqui a 10, 20, 30 anos, temos material de sobra para fazer um relato e até mesmo testemunhos próprios para fazer um relato seguro, fiel do que aconteceu, né? Ou seja, se perguntarem para vocês o que trata, qual a origem do termo história, você vai dizer, olha, todo historiador é um investigador. A história, ela é investigação. Você vai buscar no passado explicações para o que acontece no presente, entendeu? A história, ela é investigação. Heródoto, o pai da história, ele foi um investigador. Ele investigava sobre as civilizações e fazia seus relatos de acordo com o que ele encontrava. Beleza? Vamos ver aqui então, agora, em relação a como que nós temos que estudar, quais as ferramentas que garantem o trabalho do historiador. O historiador, ele vai, como eu já falei para vocês anteriormente, ele vai juntar fontes das mais variadas possíveis para investigar e fazer um relato, vamos dizer, mais próximo da realidade daquilo que ele quer estudar, né? Hoje as pessoas que trabalham nessa área, elas, por exemplo, aonde que nós podemos encontrar um historiador? Geralmente, vamos dizer, quando uma emissora dessas, a Globo, ou a SBT ou a Record fazem novelas de época ou novelas com temática, vamos dizer assim, eles contratam um historiador para ele poder reunir fatos, reunir informações que possam auxiliar para que aquela pessoa que vai produzir aquela dramaturgia, aquela novela, faça um enredo próximo da realidade que eles querem apresentar, próximo da época que eles querem apresentar. Ou seja, o historiador vai e recolhe todo o conteúdo que ele precisa para fazer o projeto dele, né, e entrega à pessoa para ela fazer com aquele conteúdo já bem próximo da realidade, vamos dizer assim, ok? Esse é o trabalho do historiador. O historiador, ele vai recolher, né, acontecimentos do passado para analisar pistas e vestígios das pessoas que viveram lá e fazer um relato fiel, vamos dizer assim, o máximo possível ao que ele pretende descrever, à época que ele pretende descrever, ok? Esse, mais ou menos, é o trabalho do historiador. E aí, já basicamente finalizando, nós vamos ver aqui alguns conceitos básicos para estudar história. Eu gostaria até que vocês, que tivessem aí o livro de vocês, dessem um destaque especial para esses conceitos, né? Nós temos aí alguns. Eu destaquei aqui 6 principais. Por exemplo, que é a historiografia. A historiografia é o método que a pessoa vai utilizar para estudar e escrever a história. Por exemplo, eu quero falar sobre a época da Guerra Fria. Eu vou pesquisar, o meu método vai ser, eu vou pesquisar conteúdos, vou pesquisar em documentos, em depoimentos, fotos, sobre aquela época, sobre a Guerra Fria, sobre tudo o que aconteceu naquele período. A minha historiografia vai se valer desse método, basicamente, ok? Depois, nós vamos ter aí a questão do processo histórico, que é um conjunto de ações que constituem a história. Vamos lá, continuando no exemplo da Guerra Fria. Quais foram os assuntos, quais foram os eventos que caracterizaram a Guerra Fria? Existem vários. Por exemplo, podemos citar a Guerra da Coreia, nós podemos citar a Guerra do Vietnã, nós podemos citar a construção do Muro de Berlim, né, a crise de Cuba, e por fim, podemos citar no enredo, fazer um ciclo, vamos dizer, da Guerra Fria, vai ser a queda do Muro de Berlim e depois o fim da União Soviética, né? Pronto, eu fiz um círculo de ações voltadas ao mesmo tema, que é a Guerra Fria,
ok? Isso daí seria o meu processo histórico. O processo histórico, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim, ligado a um tema que se pretende estudar, beleza? Depois disso vem o sujeito histórico. O sujeito histórico pode ser um personagem, seja ele famoso ou não, que atuou em determinado fato histórico, né? Por exemplo, existem personagens muito famosos aqui. Por exemplo, eu usei o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é um personagem muito famoso da história do nosso país. Presidente da República, governou por mais de 20 anos. É um personagem famoso, é um sujeito histórico. Mas aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo de pessoas que estavam trabalhando, ou moravam, na verdade, na região ali de Brumadinho. Vamos lembrar do incidente que aconteceu em Brumadinho em 2018, né? Aquelas pessoas que trabalhavam ali, pessoas que moravam ali na região da barragem, infelizmente vieram a falecer com aquele episódio. Elas são sujeitos históricos, são personagens. Não são famosas, mas elas estavam em um determinado fato histórico. Infelizmente, elas estavam ali na hora que aconteceu aquele desastre. Algumas sobreviveram, boa parte delas acabaram perdendo a vida, né? Querendo ou não, elas se tornaram sujeitos históricos daquele fato, né? Elas estavam ali naquele incidente. Isso daí seria a questão do sujeito histórico, né? Depois disso, nós vamos ter a questão da cultura. O que seria a cultura? Muito se fala sobre a cultura. Nós temos que preservar a cultura, etc, etc. Mas você sabe o que significa a cultura? Qual é a definição de cultura? Cultura, gente, seria o conjunto de ações que fazem parte de determinada sociedade. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da nossa sociedade brasileira. O que seria parte da cultura brasileira? A culinária, né? Nós temos comidas típicas do Brasil. O vocabulário, expressões, né? Existem expressões aqui no Amazonas que são diferentes de expressões de São Paulo, que são diferentes de expressões da Bahia, que são diferentes da expressão lá do Sul. Tudo isso faz parte da cultura brasileira, né? Danças, folclores, tudo isso fazem parte da cultura. É o que vai identificar uma sociedade, né? É o que vai dizer, olha, aquilo ali é algo tipicamente brasileiro, é uma cultura brasileira, né? Basicamente isso. Civilização. A civilização, gente, é um conjunto de aspectos sociais e culturais partilhados por um mesmo grupo humano, né? Civilizações que já não existem mais, por exemplo, como tem aí na foto, a questão dos antigos egípcios, né? Quando a gente fala dos antigos egípcios, obviamente a gente vai lembrar das pirâmides, dos faraós, dos hieróglifos, né? Dos papiros, da mitologia deles, de tudo isso que compõe a identidade daquela civilização. Dos maias, dos chineses e por aí vai, né? Nós sempre vamos ter alguma coisa que vai identificar aquele grupo humano, seja ela física, seja ela, vamos dizer, escrita e por aí vai, ok? E aí, para finalizar, nós vamos ter aqui a questão do patrimônio cultural. O que seria o patrimônio cultural? Seria algo que compreende as características que compõem a memória e a identidade de um povo, né? Aí nós temos aqui a foto de tudo que seria um patrimônio cultural do Brasil, né? Por exemplo, temos aí o que colabora, o que contribui para o patrimônio cultural brasileiro. Seria, por exemplo, a questão do pão de açúcar, seria a questão da nossa floresta, da nossa biodiversidade, seria o Cristo Redentor, o Maracanã, o Pelourinho, o nosso Teatro Amazonas é um patrimônio cultural, entendeu? Porque isso tudo vai identificar o local que nós vivemos, certo? Quando você fala de Manaus, as pessoas já lembram logo da floresta amazônica, as pessoas já lembram logo do Teatro Amazonas, né? Ou seja, são coisas que identificam, que fazem parte do acervo da população, da cultura da população de Manaus, entendeu? Assim como a imagem aqui, ela mostra o acervo que identifica o Brasil, não para os brasileiros apenas, mas identifica o Brasil no mundo, entendeu? Esses aí, gente, são os conceitos principais que se usam, se utilizam para estudar a história. Todo esse conjunto de elementos que eu falei para vocês são importantes para o estudo da história. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido, né?
Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês venham a ter, eu estarei à disposição para ajudar vocês, né? Que vocês tenham alguma dúvida. Nas próximas aulas, nós já vamos entrar numa abordagem mais direta na origem do tempo cronológico, vamos dizer assim. Como que nós podemos classificar a história? E aí já dando origem, dando início ao estudo das primeiras civilizações, as civilizações mais antigas que viveram no nosso planeta, ok? Desde já, um forte abraço a todos, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima aula, Deus permitindo.